Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um mês, 1º de agosto de 2023, e aonde, aleluia, eu creio e profetizo já na sua vida que será um mês cheio da presença de Deus, cheio de bênçãos, de vitória, de milagre, aleluia, da parte do Senhor, e mais um mês que nós estamos firmes, aleluia, alicerçado na palavra do Senhor Jesus. Que esse mês seja um mês, aleluia, que o Senhor possa derramar sobre nós sabedoria, entendimento e discernimento, aleluia, vinda da sua palavra. E hoje nós estaremos meditando nos Salmos 57, 58 e 59. Louvado seja o nome do Senhor. E também na carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 4. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos iniciar nossa leitura no Salmo 57. Segurança em Deus. Aleluia. Salmo de Davi. Aleluia. Escrito por Davi quando Davi fugiu de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Eu estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flecha, e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza no céu e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos cairão nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde meu coração, minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graça no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até o céu e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza no céu e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salmo 58. Castigo para os maus. Salmo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Será que vocês, autoridade, dão sentença justa? Será que julga com justiça as pessoas? Não, vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nasceram, só conta mentira. Estão cheios de veneno como cobras. Tampa os ouvidos como uma cobra que se faz de surda e que não quer ouvir a voz do encantador de serpente. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que seja esmagado como a erva que nasce no caminho. Que se derretem como o caracol na lama. E que seja como a criança que nasce morta e que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda eles estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles, e as pessoas dirão: de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmo 59. Proteção divina contra os inimigos. Salmo de Davi, escrito por Davi quando Saul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando me matar, homens cruéis estão fazendo planos contra mim.
mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, e nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenha pena destes traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosna como um cachorro, a língua dele fere como espada. Eles gritam insulto e ameaças e pensa que ninguém está ouvindo, mas tu zomba deles, ó Senhor. Tu ri de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder, tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, ó meu Deus, virá ao meu encontro, ele fará o que eu veja, a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabe de uma vez com meus inimigos, para que o povo não esqueça da maldade dele. Ó Senhor, nosso escudo espalha com o teu poder e derrota. Todas as vezes que falo, os meus inimigos percam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem, por isso peço que os destrua quando estiver irado e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade rosnando como um cachorro. Eles andam pela cidade como um cachorro procurando o que comer. E ruiva e não se encontra comida que chegue. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Deus que me ama. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. O exemplo de Abraão. O que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz é aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que a felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e na circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. Isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não seja circuncidado. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Promessa de fé.
Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas aonde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não exista. Aleluia, glória a Deus. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras, seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não se enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé e nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder e o levou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceita, não falam somente dele, fala também de nós que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que fôssemos aceitos por Deus. E essa foi a nossa leitura de hoje no livro de Salmos e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e o seu mês. Deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe a leitura da palavra do Senhor com mais vida. E que Deus em Cristo vos abençoe.